Momento da palavra na reunião do Cordel. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração, até em função desse triste episódio que aconteceu com a nossa irmã Andréia, com o nosso irmão Guilherme. Na semana passada, a gente teve a infelicidade de testemunhar o suicídio de um irmão querido. Nós chegamos até a falar do amor de Deus para ele, mas o evangelho não pode ser pregado por força nem por violência. Esses dias eu comentava com um irmãozinho que se insurgiu conosco ali no Facebook, dizendo que nós temos que pregar para todos. Sim, temos que pregar para todos. O evangelho é para todos. Mas não nos esqueçamos que o próprio Jesus fala que ele chama todo mundo. Aí galera, muitos são chamados, mas ele só escolhe pontualmente aqueles que querem abrir o coração para esse evangelho. Não adianta você ir lá orar pela pessoa naquele momento que ela está realmente constritada, está oprimida, está passando por aflição. Ela reconhece que Deus é na tua vida, mas é como uma barganha, que ela recebe aquela oração naquele momento e não permanece, não perpetua, não traz Deus para a sua vida. Aí é difícil, irmãos. Deus, ele não é como o diabo, que ele mete o pé na porta e vai entrando, vai arrombando. Ele é um gentleman. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, senão eu estou fora. E se eu entrar, vamos tomar um café gostoso, que a gente toma aqui, né? Antes da reunião. Mas a fechadura tem que estar por dentro do teu coração. Só tu pode abrir o teu coração para Deus. E muitas vezes a gente endurece, porque a gente confia na força do nosso braço. A gente confia no nosso eu. Nos estribamos no próprio entendimento. Não preciso de religião. Eu tenho Deus no coração. E você fica dando desculpas para si mesmo, para justificar o que não é justificável. Você acha que você é dono do seu nariz. Cara, nós estamos de inquilinos nesse planeta, entenda, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de passagem aqui, será que você não entendeu ainda? Nós temos um dono, um proprietário exclusivo. Nós tínhamos uma pendenga com um cara chamado Satanás, cujo escrito de dívida foi rasgado como uma conta do SPC do Serasa, que você não tem como pagar, e chega lá alguém e quita para você, limpa a tua barra. Não dá um alívio, mano? Aquela dívida que está rolando anos, só que está com o nome sujo. Não consegue comprar nada no crediário, nem nas Casas Bahia. Aí chega alguém lá e quita a tua dívida. Foi isso que Jesus Cristo fez através do sacrifício de sangue. Quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele quitou toda a sua dívida. Mas não dá, irmão, você não sabe o que eu já fiz. Eu já matei, já roubei, já estuprei, já adulterei, já traí, já fiz. Mano, até a tua capivara é rasgada. Dos teus pecados não me lembro mais, estão todos perdoados. Aleluia. Ou você acha que esse miserável que está aqui teria condições de pegar nesse livro, irmão, e falar das coisas de Deus se não fosse pelo Espírito Santo em mim? Porque um dia eu tentei tirar minha vida. A minha conversão se deu numa tentativa de suicídio. Eu ia me jogar do meu apartamento, irmão. Nem em lembrança eu ia ser. Vocês não iam me conhecer. 12 de outubro, 13h20 da manhã, eu decidi me matar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é o espírito da morte. Eu sei o que é você não encontrar sentido mais algum. Você não consegue lembrar de ninguém nem de nada. As pessoas que você mais ama, ou as pessoas que mais te amam, e nada é a mesma coisa. É um abismo, é um branco que dá na mente. É aí que o diabo entra. Mas por que há diferenças então? Por que alguém é salvo e outro vai? Por que Deus, ele, que não faz acepção de pessoas, permite que alguém miserável como eu, tanto como tantos outros que também são miseráveis, partam e a gente fica aqui? Porque Deus conhece o nosso amanhã. O suicídio muitas vezes é um livramento para algo pior que poderia acontecer contigo. Há pessoas boas morrendo, pessoas más não se suicidam, entenda isso. A menos que sejam alguns políticos que estão roubando aí, que não tem mais como enfiar a cara em lugar nenhum. Mas no geral, se você fizer uma estatística, as pessoas queimam porque não estão suportando mais a existência. E por não estarem firmadas em Cristo, não estarem firmadas na rocha, elas sucumbem à tentação de se matar, de fazer homicídio contra si. Então o que Deus quer que eu fale aqui essa noite, irmãos, é a respeito de uma campanha que já está na internet. Setembro Amarelo, que é uma campanha contra suicídio. Nós vamos citar alguns versículos aqui essa noite para que você crie uma consciência.
Até na Bíblia, a Bíblia fala sobre suicídio, fala de alguns suicidas, eu vou ler aqui essa noite. Para que você que talvez tenha alguém próximo a ti que também está passando por uma crise de depressão terrível. Porque a depressão é justamente a enfermidade que leva a pessoa a querer tirar a própria vida. É quando tudo aquilo que está à volta dela, mas alguém poderia dizer, mas o fulano tinha saúde, não faltava nada, ganhava bem, um casamento abençoado, uma família maravilhosa. O que é que esse cara ou essa cara quis tirar a vida? Quantas pessoas, inclusive algumas que estão me assistindo aqui essa noite, que pela misericórdia de Deus entramos em oração e o espírito da morte foi repreendido e não se mataram. Estão caminhando com Cristo, ainda meio que aos tropeços, mas estão buscando a face de Deus, e Deus está dando colher de chá para muita gente, irmão, porque Deus não quer que ninguém se perca, pastor André. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. E a salvação é o galardão que a gente começa já a desenvolver aqui na terra. É o primeiro galardão que a gente vai receber eterno, já começa aqui, a salvação já começa aqui. Então o que eu quero falar hoje é algo muito profundo, é algo que vai bater de frente com algumas doutrinas que tem por aí, alguns reencarnacionistas que de repente podem achar que morreu, vai voltar, de repente, sei lá, incorporado num cachorro, num gato, num papagaio. Não, é tudo balela. Deus deu uma vida só e o homem está destinado tão somente a nascer, viver e morrer uma só vez, ficando a ele destinada a vida ou a morte eterna. Ponto. Qualquer doutrina além dessa está lá em Gálatas capítulo 1, depois você lê. Se você enviar qualquer outra heresia, você é chamado pelo próprio Cristo de anátema, de maldito. Então o que a gente prega aqui é a sã doutrina. Não estamos inventando absolutamente nada, não estamos inventando a roda, estamos apenas pregando os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo, irmão, nada mais são do que aquilo que ele instituiu como verdade. É como eu costumo dizer, a lei da gravidade. Se você soltar um objeto, ele cai, independente de quem tenha estudado essa lei e atribuído um nome, Newton, não importa quem. A lei é criada por Deus. E ele coloca alguns paradigmas, alguns mandamentos, algumas regras para nos manter vivos, para nos salvar nessa e na vida vindoura. Quando nós rompemos esse ciclo, estamos correndo um sério risco de termos a nossa salvação comprometida. Eu não vou entrar nessa seara, irmão, esse negócio para Deus, não vou cair nesse laço de passarinheiro misturado com peste perniciosa e ficar julgando se fulano for para o céu, se ciclano foi para o inferno. Isso é coisa para Deus. Salvação não é coisa de homem. A religião muitas vezes tem a presunção, a arrogância de querer julgar, porque nos seus cultos litúrgicos alguém não foi lá, levantou a mãozinha dizendo que eu aceito Jesus. Absolutamente. Nós não sabemos o que acontece nas entranhas da mente no momento em que a pessoa está morrendo. Não sabemos. Como todo pecado, assim como adultério, tantos pecados que o ser humano herda lá do Adão, e Deus perdoa. O suicídio é um que não tem condição de você voltar atrás. O adultério, vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O suicídio não dá. Vai, não te mates mais, para que coisa pior não te aconteça. Entendeu? Acabou. O tempo, espaço, acaba para ele nessa terra. Fica agora destinado ao juízo eterno. Então, para você que conhece pessoas da tua família ou próximas, mas que palavra eu posso dar para essas pessoas que eu vejo deprimida? Porque muitas vezes não é a vida financeira. Às vezes é um vazio muito maior na alma da pessoa que o dinheiro não supre. Às vezes ela não está doente fisicamente, ela faz exames, check-up, está tudo perfeito, tudo normal. Mas é uma doença da alma. A depressão é a doença dos últimos dias, entenda isso, é uma doença da alma, irmãos. É quando a existência torna-se insuportável e você abre brechas na mente através das quais o diabo vem para matar, roubar e destruir, conforme está escrito lá em João 10:10. Mas para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, que é o que Deus quer nos dar, não é vida superficial. Uma vida com Deus é uma vida profunda. É uma vida muito mais abundante do que a gente tem sem Ele. Que as coisas materiais não podem suprir. Se fosse assim, ninguém tirava a vida com um casarão como aquele. Não tiraria a vida com um casamento abençoado como aquele, com uma vida financeira abençoada.
Então isso é para a gente aprender segredos espirituais esta noite. Eu costumo sempre ler o Novo Testamento, irmão, mas eu não tive como não buscar lá no Antigo Testamento uma palavra que está válida até os dias de hoje, quando nós não deixamos a religião confundir o que ela realmente significa. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, diz a Escritura: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vocês podem escolher. Agora, escolhem uma vida, para que vocês e os filhos de vocês vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Através de quê? Da palavra. O Senhor é a vida de vocês. O Senhor é a vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. A sequência do texto fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, que era um texto específico para o povo judeu da época. Mas a palavra ela se renova. Então entendemos que o Senhor é vida, o Senhor é a sua vida. Quando você entender que Jesus é a sua vida, no tempo da graça que temos hoje, que vivemos hoje, e Ele lhes dará muitos anos na terra. Está com Cristo, dará muitos anos na terra. Muitos anos. Que jurou aos seus antepassados. É importante que a gente entenda que o tempo, espaço, chamado vida aqui na terra, ele é uma etapa da vida eterna. Quando nós aceitamos na nossa vida esse Jesus, esse Cristo que nos é apresentado, ele se manifesta. Muitos não tiveram essa oportunidade de conhecer esse Deus, passaram por essa existência, mas outros tantos têm tido experiência, inclusive fora de igrejas, fora de denominações, fora da religião, como aconteceu comigo. Eu estava dentro de um apartamento, irmãos, assim como esse irmão que tirou a vida na sexta-feira passada. Só que eu não ia me jogar do meu apartamento. Era uma queda e tanto. E ali Deus me resgatou da morte. Porque Ele tinha um plano comigo. E hoje eu entendo que plano é esse. Estou aqui. Quando você entende então que você já está no bônus, qualquer pessoa que entende que a partir de Cristo você começa uma nova etapa na tua vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você começa a buscar um novo ressignificado. A própria música, que é algo que eu amo, é a minha arte. Vocês sabem, eu tive música em novela na Rede Record, tive no Gugu, tive no Raul Gil, tive em televisão, irmãos, tudo isso virou esterco, se comparado à grandeza do que Deus quer comigo através da música, hoje com um cordão de 3 dobras. Porque eu entendi que Ele queria usar a minha arte para expressar a sua palavra, ou seja, o louvor. Então havia um projeto de Deus desde o ventre da minha mãezinha. E Ele conhecia meu coração, Ele sabia que no momento que Ele fosse se manifestar para mim, eu ia escolher a vida e não a morte, eu ia escolher a bênção e não a maldição. Mas infelizmente nem todos amolecem o coração. Há pessoas que a gente chega no momento de tribulação, ora e a gente apresenta, ó, tem a vida e tem a morte. Tem a bênção e tem a maldição. Naquele momento a pessoa quer a vida. Naquele momento a pessoa quer a bênção. Mas não estabelece uma aliança com Deus para que ele não incorra na morte e não fique debaixo de maldição. Então o mais difícil para a gente que prega o Evangelho, o que a gente mais sofre, irmãos, é que não somos nós que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o papel do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem principado, nada, nem quaisquer poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nenhuma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós nos voltamos para Deus, ainda que a gente não amanheça amanhã, ainda que a gente tombe aqui agora, como tantos irmãos em Cristo que já morreram, mas é diferente você morrer em Cristo. Esse corpo vai perecer, mas nós não vamos ver a morte, irmão. Eu tive uma experiência no sobrenatural com meu pai. Acho que já contei para alguns irmãos aqui, vou repetir para aqueles que não ouviram. Quando estávamos no cemitério Vila Nova, Cláudio, primo dele, jovem, 60 e poucos anos, jovem, o pai já estava com mais de 70.
morto no caixão. Pulmões e tal, trabalhou muito tempo em pedreira, fumava, enfim. Os pulmões murcharam, secaram e ele morreu com insuficiência respiratória. E o pai foi acometido de uma emoção muito forte. Eu só vi aquele pânico. Eu estava até para ministrar uma palavra naquele dia ali e não pude. Jairo, corre, teu pai. Eu corri lá e estava branco como uma página dessa Bíblia. Havia 2 enfermeiras que diagnosticaram morte no meu pai. Meu pai morreu aos meus pés. E imediatamente o diabo começou a tribular minha mente, começou a falar assim, não será um velório, serão 2. Estava às vésperas do meu aniversário, foi por volta do dia 19 ou 20 de julho, não tenho certeza. Era véspera ou antevéspera, entre 19 e 20, que foi a morte dele, daquele ano. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo, coloquei a mão no peito do pai, coloquei ele no meu braço, e Deus me tomou em línguas estranhas, que são os dons do Espírito, que não é para ficar promulgando em púlpitos, né? Mas que é para fazer em oculto, para o Deus que tudo vê te recompense. E naquele momento eu senti que eu estava repreendendo a morte. E depois de quase meia hora, irmãos, foi a coisa mais linda, tu vê aquele sangue subindo, como aquela água assim, uma areia seca, uma água que escorre no terreno seco, vai molhando, como se fossem artérias que vão criando na terra, assim o sangue voltando. E a minha família, que era incrédula, meus tios, todos os parentes viram aquilo e ficaram maravilhados. E eu dizia que toda honra, toda glória sejam dadas ao Criador, não a mim, eu fui apenas um porta-voz. Ficou mais alguns anos conosco, faleceu agora faz 7 meses. Quando eu pensei em fazer isso de novo, Deus já falou comigo, não faça isso. Ele já cumpriu o tempo dele. Há um tempo para todas as coisas. Não sabemos como é que vamos sair dessa vida. Mas é certo que Deus não quer que nós tiremos nossa vida. É certo que Deus quer que nós percorremos nossa carreira, combatamos o bom combate, guardemos a fé, como o apóstolo Paulo fala, mas que temos essa convicção de que nada, uma vez que nós temos uma aliança com Cristo, nós que estamos sedimentados em Cristo, nada pode nos afastar desse Deus, nem a morte. Não veremos a morte, irmãos. A morte foi vencida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? Jesus tirou uma onda com a cara dela. Esse corpo pode morrer, mas o nosso espírito, que é a essência, não morre. É eterno. É por isso que nós vemos hoje as pessoas correndo a cirurgias, a cosméticos. É aquela ruguinha, aquele fiozinho de cabelo branco, já não é, o cabelo já passei dessa fase, não me incomoda mais. Mas as pessoas estão envaidecidas, preocupadas em perpetuar o máximo possível a vida, porque nós temos uma essência divina eterna, não imortal. Somos mortais, mas somos eternos. Então eu creio, irmãos, que Deus está falando com muita gente aqui essa noite que não entendeu ainda que Deus tem um projeto nessa vida para você. O suicídio, existe uma prevenção agora que está sendo falado pelo Ministério da Saúde. Ele é um fenômeno muito complexo de a gente poder falar aqui nessa noite. Mas a prevenção do suicídio é conversar, é falar. É a família interagir. O que está acontecendo, mano? Cara, tu está estranho. Mano, o que está acontecendo? É puxar a pessoa. É não deixar, simplesmente achar que a pessoa está estranha e deixar assim, não, ele está estranho. Não. Nessa estranheza, Deus tem que te usar como instrumento. Porque é difícil. São múltiplas as determinações, os motivos pelos quais a pessoa desiste de viver. Mas saber reconhecer os sinais de alerta pode ser o primeiro passo e talvez o mais importante. Isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades que ele gostava de fazer, ela gostava, descuido com a aparência, a pessoa vai ficando mais desleixada, piora o desempenho na escola, no trabalho. São sinais, são sintomas que o Ministério da Saúde está advertindo nesse tempo. Alterações do sono, alterações do apetite, frases como preferia estar morto ou quero desaparecer dessa vida podem indicar necessidade de ajuda. Fica tranquilo, vai ficar tudo bem contigo. Fica tranquilo. Ele não fala, estou indo, mas estou te deixando numa boa. Não, vai ficar tudo bem contigo. Ele está se excluindo daquela relação, seja ela conjugal ou paternal, enfim. No fundo, o suicídio é um ato de comunicação que nós, por muitas vezes, não compreendemos. Porque os sinais passam desapercebidos. Quem se mata, na realidade, tenta se livrar daquela dor que está na alma dela, daquele sofrimento, que é tão imenso, que parece tão insuportável, que ele não consegue encontrar alternativa no Evangelho. Porque não se rendeu para Deus.
Porque quando você começa a meditar na palavra, você vai ver tantos versículos que vão começar a saltar. Muitas são as aflições de um justo, mas Deus nos livra de todas. Sujeitai-vos a Deus, como Tiago 4,7 fala, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra que o Batatinha leu hoje de Isaías também, não temas, eu sou contigo. Você vai alimentando a tua alma, irmãos, vai começando a adquirir confiança. E daqui a pouquinho a situação que parecia imutável, ela é transformada pela palavra. Então é condição sine qua non para que nós consigamos desenvolver uma relação com Cristo, com Deus Todo-Poderoso, através da palavra. Olha só quantos suicidas teve na Bíblia. Eu cheguei a marcar aqui para não esquecer, irmãos. Abimeleque, lá em Juízes, capítulo 9, versículo 54. Não precisa correr pegar a tua Bíblia agora, depois na hora que eu editar e colocar no YouTube, vai ter a referência embaixo. Abimeleque, seu escudeiro com uma espada, para não dizer que a mulher tinha matado ele pede para que o escudeiro mate ele. Ele tinha aprontado, era um cara terrível. Para dizer que não foi a mulher que matou, me mata com essa espada. Sansão, lá em Juízes 16, de 29 a 31, fala que ele estava empurrando 2 colunas no templo, estava cego, ele já tinha se desviado do caminho do Senhor naquele tempo. Mas na sua morte, diz a palavra, diz a Escritura, que Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foi um suicida. Claro que Deus viu ele com outros olhos, porque ele pediu para Deus que naquele momento Deus o usasse para que ele pudesse honrá-lo como forma de se redimir no suicídio daquilo que ele fez. Saul e seu escudeiro, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, versículo de 3 a 6, ele é ferido no meio de uma batalha por flecheiros, e ele pede para o escudeiro também o matar. E o escudeiro não tem coragem de fazer aquilo com ele. Chega um ponto que ambos eles se jogam sobre uma espada e se matam, se suicidam. Aitofel, lembra do Aitofel? Segundo livro de Samuel 17, 23, vendo que o conselho que ele tinha passado para o rei não foi aceito, o cara ficou dodói. O rei não aceitou o meu conselho. Ele foi para casa, colocou os negócios tudo em ordem e se enforcou na sua própria casa. Você vê que essa novela é antiga. Aitofel, está na Bíblia. Zinri, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, versículo 18, ele viu a cidade sendo tomada. Ele entrou na cidadela do palácio, incendiou o palácio e se matou queimado, irmão. Incendiado. Em torno de si, tocou fogo. Judas, o famoso Judas. Lá em Mateus 27, 5. Ele jogou dinheiro dentro do templo, que ele se arrependeu do que ele tinha feito, não por arrependimento, mas por remorso. Saiu da presença daqueles fariseus e foi se enforcar. Então, quando você consegue perceber que a própria Bíblia relata pessoas que estavam no caminho de Deus e em algum momento elas se desviaram, quanto mais que nunca teve uma aliança com esse Deus. Quanto mais aquele que não permitiu que Deus participasse, entrasse na sua vida. Olha que Hebreus 9, 27 e 28 fala, eu já citei aqui, mas vou repetir para quem não pegou. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nos entregamos para Ele, porque entenda que nós não temos que ter arrogância, eu aceitei a Jesus. Não, irmão. Jesus é que te aceitou. Jesus é que te escolheu. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu te amei tanto que eu te escolhi. E te nomeei, botei um selo, botei um carimbo, para que você ande nessa terra e dê fruto, seja abençoado. E o teu fruto prospere. Permaneça e prospere. A fim de que tudo que tu pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Olha como Jesus é maravilhoso quando Ele nos chama. Ele quer que nós prosperemos. Ele não está te chamando apenas para tu ter, vou ter uma religião agora eu deixei de ser católico, agora eu sou protestante. Oh, glória! Não. Ele não está preocupado com a roupa que tu veste, com a bebida que tu bebe. Ele não está preocupado com nada que o homem se preocupe e te julgue como modus operandi de te avaliar se tu é ou não é de Deus. Porque Deus não vê o homem como o homem vê, Deus ele vê o teu coração. Quando você se entrega realmente para Ele e entende que sem Ele você não é nada,
Você permite, irmão, que a partir daquele momento você passou da morte para a vida. Nós nascemos com uma natureza caída. Herdamos isso lá do nosso primeiro pai, o Adão. Então já vem como uma certa hereditariedade essa necessidade de morte. Nós já temos um espírito de morte conosco. Somente através de Jesus Cristo, na sua ressurreição, é que ele nos apresenta a vida eterna. Porque senão não teria sentido Jesus ter vindo à Terra. Que sentido teria o sacrifício, todo aquele processo salvífico, se todos que morressem fossem para o céu? Então Jesus faz a obra lá em cima. Precisava vir para cá, padecer, ser humilhado, cuspido, que nem Isaías 53 fala? Não. É porque dá para escolher entre a vida e a morte, como lá em Deuteronômio. Dá para tu escolher se tu quer ir para o céu ou para o inferno. Dá para escolher. Bênção ou a maldição. E aí você entende, irmãos. Portanto, da mesma forma como o pecado no mundo por um homem, no caso de Adão, pelo pecado, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo, ele tirou não só a maldição da lei de Moisés, mas da macumba, do karma, dos vícios familiares, das religiosidades, sejam elas católicas ou umbantistas, seja qual for. Cristo nos libertou de tudo isso, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Ele se colocou na cruz, se deixou ir para a cruz. Ele não mataram Cristo, ele se deixou morrer, para que todos nós herdássemos isso. Então, quando você tem o segundo Adão, você vai andar segundo Cristo, não mais segundo Adão, mas segundo o segundo Adão. Em conformidade não com Adão, que era aquela natureza caída, pecaminosa. Não, agora eu vou andar segundo Cristo, que tem vida eterna para mim. Então, não vou andar mais como meu pai andava, como meu irmão, como minha avó. Porque todos eles também estão perdoados. Então, renovar-se no espírito de entendimento, segundo Cristo, é permitir que essa vida em abundância, que eles não souberam aproveitar, que eles desprezaram. Não, eu vou continuar rezando. Não, eu quero fazer novena no caixão. Vou lá ficando velando esse corpo, porque para mim é o que eu acredito. Você falou da verdade, você pregou o evangelho, mas ele permanece na morte. Não adianta, irmãos. Se você não entender que não é por força nem por violência que foi apresentado o evangelho, mas ele escolheu a morte, não a bênção, não a vida, você não tem culpa de nada disso. Permaneça no teu chamado. Continue falando do amor de Deus para aqueles que te derem ouvido. E apenas interceda, ore, para que Deus abra o entendimento. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não fiquem presos ao passado. Antes, cresçam no conhecimento de Deus. Busque mais Deus de todo o coração. Eu teria muito mais além, mas o tempo avança. Busque a presença de Deus. Essa vida em abundância só através de Jesus o ser humano pode desfrutar. Porque senão ele vai distrair com as coisas desse tempo. Vai se distrair com o futebol, né, Batata? Vai, se distrai, irmão. Se distrai. A humanidade está andando distraída. Não está com foco. As igrejas estão assim de crentes assim. Vocês que estão aí, me adoram só com os lábios, mas o coração está longe. Jesus fala com muitos essa noite. Como é que tu quer ter salvação? Você já carrega na tua alma um espírito suicida e não está percebendo. Você já está morto em delitos e em pecados, mas não se arrepende. O Deus se apresentou para ti, o Cristo quer te renovar, mas você acha que é uma religião que está sendo apresentada para ti. Você não entendeu que a vida em abundância é a palavra. Isso aqui, quando se vira uma prática, quando vira uma prática de vida, deixa de ser apenas um texto, mas é o próprio Cristo falando contigo, é o WhatsApp celestial. A Bíblia deixa de ser um livro religioso. Você não entende, porque o coração está duro, está empedrado, cauterizado. Mas que nessa noite você possa escolher a vida, que nessa noite você possa escolher a bênção, e que seja repreendido da tua vida todo esse espírito suicida. Muitas vezes não é suicídio da vida, é suicídio de sonhos. É suicídio de querer matar dentro de si a vontade de querer fazer algo em prol de Deus. Você é apenas um religioso, mas carrega um suicídio na sua alma, a falta de desejo de servir ao próximo. Você está morto para a obra de Deus. Que acima de tudo é amar Deus no próximo
é amar o teu familiar, é amar de fato Deus no próximo. Não uma religião, mas evangelho. Que Deus possa ter falado contigo essa noite, porque essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 4 de setembro de 2019, na nossa reunião do Cordão. Nosso próximo encontro será dia 18 de setembro, a partir das 19h30. Essa reunião já fica fazendo looping no Facebook, mas eu sempre convido vocês a esperarem um pouquinho, até nem compartilhem ela. Eu sempre gosto que compartilhem ao vivo. Depois aguardam uns dias que eu tenho tempo de fazer a edição. Assim que estiver pronta, eu já jogo na rede, nos contatos via WhatsApp, Instagram, Facebook, com um link. Fica mais compactada, a gente corta algumas coisas para você acompanhar os louvores, acompanhar as ministrações e acompanhar esse momento da palavra. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós nessa noite. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Paz do Senhor a todos. Amém.